Ontem participei do lançamento do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, 2018, que é organizado pelo Conselho Indigenista Missionários da CNBB. Primeiro quero aqui parabenizar o Dom Valmor e presidente da CNBB, e o Dom Roque Paloski, que é o presidente do CIMI, e aqui, pelo trabalho bem feito que vem fazendo já há muito tempo. Nós não temos no Brasil um relatório desse porte e com essa profundidade para mostrar o quanto que os povos indígenas ainda no Brasil são discriminados e muito preconceito ainda, e a violência que muitas vezes é perpetuada pelo próprio poder público ou incentivada pelo poder público. Quero passar alguns números aqui só para ter uma ideia do significado da violência que tem ainda com esses povos em relação, por exemplo, a 2018. 135 assassinatos, 101 suicídios. E suicídio todo mundo sabe que boa parte, inclusive, do maior número, está lá no Mato Grosso do Sul, dos Guarani e Kaiowá, porque o conflito de terra e a falta de perspectiva coloca principalmente a juventude a tirar a vida, porque não vê perspectiva de futuro. 591 mortalidade na infância. A maior parte se deu a partir do mês de setembro do ano passado, até fevereiro, na verdade, que continuou, quando praticamente foi desmontado e acabou com os recursos da área da saúde. Então teve consequências graves, principalmente depois quando tirou os mais médicos, né, principalmente os cubanos, que atendiam nas áreas mais distantes, e aí essas comunidades ficaram abandonadas. E também 941 casos de violência contra o patrimônio, que é o quê? Principalmente invasão dentro das terras indígenas. Todo tipo de invasão. Chama a atenção que esses dados provavelmente estão aumentando nesse ano. Se a gente pegar estes dados do relatório que o CIMI publicou e olhar o discurso do presidente Bolsonaro ontem na reunião da ONU, nos leva a ter mais preocupação ainda de que a tendência é aumentar cada vez mais a violência. Eu chamo a atenção nesta comissão porque nós estamos falando de povos que são brasileiros. Os povos indígenas são brasileiros, têm os direitos garantidos lá na Constituição. A Constituição assegura aos territórios como propriedade da União, como propriedade do povo brasileiro, mas com usufruto para os povos indígenas, para poder reproduzir as suas atividades, a sua cultura. Eles querem esses espaços para poder ter o espaço para caça, para coleta, para suas roças tradicionais e principalmente os seus locais sagrados dentro daquele território. Não tem as terras indígenas como mercadoria e não tem a perspectiva de acumular riqueza a partir dos recursos que tem dentro das terras indígenas. É esta a perspectiva dos territórios indígenas. E aqui é quando a gente vê 941 casos de violência contra o patrimônio, quer dizer, entrada ilegal ou roubo de recursos dentro dessas terras indígenas, nos assusta. E a tendência, se a gente não tomar o cuidado, se a gente não tiver o carinho de assegurar com que se funcione, entendeu? Que se cuide da Constituição, aquilo que é incentivado pelo governo Bolsonaro, com a desestruturação da FUNAI, com a desestruturação de todas as políticas de apoio aos povos indígenas, a gente tende a aumentar cada vez mais os números da violência causada contra os povos indígenas. Obrigado, presidente.